nessa noite nos conectar agora com os céus, tá? Os louvores foram cantados, orações foram feitas, e agora eu queria que você estivesse atento à palavra, ao pão que desce dos céus, né? Eu sempre gosto de dar algumas orientações agora no início. Se você puder, evite, né, de se levantar no sentido de ficar aí bebendo água no banheiro. Aproveite agora, são alguns minutos que nós vamos passar agora para adorar através da palavra. A palavra vai ser ministrada e você precisa prestar atenção, se conectar com o texto, pegar a sua Bíblia, ficar atento a tudo que vai ser dito, porque essa palavra é para você. É você que está aqui no culto hoje, que precisa ouvir essa palavra. Amém, igreja? Então vamos juntos, tá? Vamos juntos adorar ao Senhor através da mensagem do Evangelho que vai ser pregada hoje aqui. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, vai ser o texto base. Nós vamos usar dois textos base hoje que vai nos orientar para a pregação. Se você já quer deixar marcado, Mateus capítulo 22 e também Lucas 14, tá? São os dois textos que nós vamos ler e vai nos orientar a respeito da palavra de hoje, da pregação de hoje, tá bom? Abra então Mateus 22, do verso 1 até o 14 nós vamos ler, tá? E depois Lucas 14, do verso 15 até o 24. Terminou um, nós já vamos emendar no outro. Então se você quer deixar já marcadinho Lucas 14, te auxiliará bastante aí na hora de abrir, tá bom? Facinho, né? Mateus, Novo Testamento, primeiro livro aí, primeiro evangelho do Novo Testamento, então tá fácil de manusear. Amém, igreja? Vamos lá. Se você não abriu, vai ser projetado. Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar na TV. Vamos lá. O texto diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete. Se você gosta de grifar, grifa aí convidados, é interessante essa palavra aí. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Grifa isso, é importante. Quem não quis vir? Os convidados, ok? Verso 4: de novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados, os mesmos. Olha que interessante toda a exposição do texto que eu estou fazendo com vocês, tá? Que preparei o meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Olha a cena que está sendo construída, tá? É uma história, uma parábola que Jesus está contando. Verso 5: mas eles não lhes deram atenção e saíram. Grifa isso. Quem não deu atenção? Os que foram convidados novamente, que está lá no verso 4. Continuando: um para o seu campo, outro para seus negócios. Verso 6: os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Verso 9: vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas, grifa isso, todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, grifa isso, é importante. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupcial, e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu,
emudeceu e ficar calado, sem saber o que falar, não sabia o que falar, ficou quieto. Verso 13: então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhes as mãos e os pés, e lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa mesma história é contada sobre uma outra câmara. Os evangelhos sinóticos são câmeras diferentes, que contam a mesma história, só que sobre outras óticas. E agora eu quero que você vá em Lucas. Nós vamos ler a mesma história, mas você vai ver algumas características que o evangelista Lucas traz sobre essa mesma história. Essa mesma história que Mateus conta, o evangelista Lucas também vai contar. Só que olha os detalhes interessantes agora que Lucas traz sobre a mesma história. Então Lucas 14, que eu falei para vocês deixarem aberto, verso 15, nós vamos ler, só que sobre uma outra ótica, uma outra câmera. Bora lá, verso 15 de Lucas 14, diz assim o texto: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar. Essa palavra obrigue-os não é no sentido de a força, tá? Quando a gente vai olhar essa palavra no grego aqui, a palavra no português está obrigue-os, mas é uma palavra de impulsionamento, de grito, sabe? Você vai, você precisa ir. Esse é o sentido que ele quer trazer, tá? E obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém. Esses são os textos base que nós vamos caminhar bastante hoje aqui nessa pregação. Eu queria que você ficasse com eles marcados. Em algum momento nós vamos voltar, nós vamos falar e acessar esses textos novamente. Todo esse contexto de história que está sendo contado, essas parábolas, Jesus está trazendo para o povo, seus ouvintes que estavam ali, para que eles pudessem compreender a respeito do chamado de salvação, de escatologia, de final, o que significava sobreviver sobre a ótica dele, sobreviver para ele. Ele está trazendo ali elementos que na cultura judaica daquele tempo fazia muito sentido. Por exemplo, nós vamos voltar já já a falar sobre um casamento, sobre essa festa, sobre as roupas nupciais, sobre o que significava isso. Nós vamos falar novamente a respeito disso, mas para eles, quando Jesus conta, isso ficou muito claro. Talvez para nós a gente não consegue entender um pouquinho sobre essa roupa nupcial, o que significa, como que é, mas para aquele público que estava lá, foi muito fácil deles compreender essa história que Jesus estava trazendo a respeito de estar com Ele, e de viver com Ele, de Ele ser tudo em você, sabe? E eu quero iniciar um pouquinho com vocês, propondo umas perguntas e fazer vocês pensarem em algumas coisas. Por exemplo, você já recebeu convite para qualquer coisa, sim ou não? Muitos convites, né? Essa semana, por exemplo, eu recebi, vários convites. Hoje mesmo recebi um convite maravilhoso, fui almoçar, né, com amigos e passei um tempo gostoso demais. Foi um convite que eu recebi. Tive um convite para ir participar de um evento no sábado, maravilhoso, o convite que nós recebemos. Talvez todos nós recebemos convite para casamento, para aniversários, para viajar. Você já recebeu um convite para quer namorar comigo, quer casar comigo,
proposta de trabalho, olha, venha trabalhar na minha empresa, olha, uma nova função, eu te convido a assumir este novo cargo na empresa. Convites a todo momento, a nossa vida é exposta a convites bons e também o oposto faz sentido. Os convites contrários também são postos. Por exemplo, a todo momento talvez você é colocado sobre uma situação de convites ruins. Olha, venha para este lugar comigo, um lugar de bebedeira, de morte, de prostituição, de drogas, de mentira, de amizades ruins que vão te levar para caminhos errados. Um convite fala: vamos assinar esse contrato comigo, porque você vai ter vantagens, e na verdade você vai ter perdas. Convites a todos os momentos, coisas boas, coisas ruins, e você é quem responde esse convite. Eu aceito, não aceito, eu quero e não quero. Você, para estar aqui hoje nessa comunidade, na IBC, você recebeu um convite de alguém, talvez de um amigo, de um parente seu, um post que você viu, talvez você nos conhece há algum tempo e você recebeu uma mensagem minha de algum irmão, falou: olha, venha para a IBC, venha caminhar conosco, nós estamos iniciando o projeto e tal, e você de alguma forma acessou um convite que foi feito para você, seja diretamente ou de uma forma indireta, através de uma mensagem da internet, alguma coisa você acessou de um convite. E é interessante que a Bíblia, ela é um grande convite. A todo momento nós encontramos convite. Por exemplo, é um grande convite a servir. É um grande convite a servir. Mateus 4,19, por exemplo, Jesus disse: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Ou seja, vocês vão servir, vocês vão trabalhar, vocês vão adorar através do que eu vou colocar em vocês. Ou seja, um convite, é um grande convite a servir a Ele, a servir. A Bíblia é um grande convite a uma mudança de vida. Por exemplo, em Lucas 19:5, não precisa abrir não, tá? Nós vamos só fomentar esses versículos para você ir pensando um pouquinho comigo. É um grande convite a uma mudança de vida. Lucas 19:5 fala quando Jesus passa por um local e vê Zaqueu, e fala: Zaqueu, desça depressa, que eu quero ficar em sua casa hoje. É um convite: Zaqueu, desce, que eu quero ir na sua casa e levar salvação, a palavra, Jesus. É um convite que Jesus fez para Zaqueu, compreende? Convite a uma mudança de vida. É um convite a encontrar descanso. Quem está cansado? O Antônio hoje ministrou durante o louvor hoje a respeito disso, de encontrar este lugar, de acessar esse lugar que está disponível. Por exemplo, Mateus 11:28-30 fala desse convite de encontrar descanso. Fala lá: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. É um convite: venham a mim, eu estou convidando vocês, venham, que eu estou convidando, vocês vão encontrar descanso em mim, descanso. É um convite à salvação, é um convite à esperança. Apocalipse 3:20 diz que Ele está à porta, ó. E se alguém ouvir a voz e abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear conosco. É um convite de relacionamento, é um convite. E aí eu quero fazer essa pergunta para vocês e te fazer pensar. Quando eu faço perguntas, logicamente que no culto você talvez você não pode, fica difícil, né? Esse bate-bola de conversa, não levantar a mão e falar, mas no pequeno grupo você pode. A pergunta que eu quero fazer para você pensar é: qual foi o convite mais importante que você já recebeu na sua vida? Qual foi o convite? Pensa aí. Pastor, não, é quando o meu amado chegou né, um cavalo branco, e ele veio e falou para mim que quer casar comigo. Qual é o convite mais importante que você já recebeu na vida? Qual é o convite? Sabe, igreja, existe um convite que tem sido feito a você há muito tempo. Há muito tempo. Seja você um neófito na fé, um engatinhando, um bebê, talvez você está aqui na IBC a primeira vez, mas você já ouviu falar de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus em algum momento, seja pela internet, seja acessando alguma coisa, uma outra comunidade que você fez parte. Existe um convite que tem sido feito a você há muito tempo, que é o convite a uma mudança de vida, o convite à salvação. E esse é o tema dessa mensagem, sabe? O tema dessa pregação de hoje é uma pergunta. Você recebeu um convite, e agora?
E agora? Se eu fizer um convite para você, sobre qualquer coisa, vamos pensar em assuntos aleatórios. Eu te convido para ir no aniversário do meu filho, eu te convido para ir numa festa na minha casa, eu te convido para ir em qualquer outra coisa, eu te convido. E aí? Nós temos que responder sim ou não. Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer a respeito de convite? Que é duas mãos a serem seguidas, eu aceito e não aceito. Então, depois de toda essa construção inicial que eu disse para vocês, que a nossa vida é exposta a convites a todo momento, durante todo o dia, existe um convite mais importante de todos, que é feito há muito tempo. Há muito tempo, você que é maduro na fé, você que é um neófito, você que está pisando na IBC a primeira vez, você que está ouvindo o Evangelho agora, os primeiros momentos, esse convite é feito, ou tem que ser feito em toda a comunidade, em todo momento que você se depara com o Evangelho. E esse convite é o convite à mudança de vida, é um convite à salvação, a acessar os céus. E aí, essa pregação de hoje, você recebeu um convite, cara. E qual é esse convite? É exatamente isso que eu estou falando. E agora? Você recebeu esse convite, e é exatamente o texto base que nós lemos. Depois de tudo isso, você consegue compreender agora Mateus 22 que nós lemos, e Lucas 14 que nós lemos, o convite a todo momento. Em Mateus fala em duas situações ali, o rei ali manda seu servo ir convidar para o banquete, para uma festa, e eles recusam. E manda o outro servo convidar os mesmos convidados, e eles recusam novamente. E um vai para o seu serviço, outro vai para um outro lugar, e um deles espanca os servos. Pega de uma forma profética o que o texto de Mateus 22 trata. Vamos trazer luz sobre esse texto de Mateus? Vamos lá, deixa aberto aí Mateus agora, vamos entender um pouquinho. Verso 3, enviou seus servos aos que tinham sido convidados. Eu estou falando sobre convite nessa noite, vamos lá. Para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados, que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado, venham para o grande banquete, o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para negócios, e o restante, verso 6, agarrando os servos, maltratando-nos, e os mataram. O rei ficou irado, e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Pega de uma forma profética o que esse texto fala, para a gente entender um pouquinho. Até aqui no verso 7, está falando basicamente de Israel. Sabe quando fala assim que foram enviados servos, mas eles recusaram. Pensa na nação de Israel, que foram enviados profetas, foram enviados homens de Deus a falar a respeito de Jesus, mas eles não quiseram ouvir, não quiseram acessar ele, não quiseram falar a respeito deles, mas mataram os profetas. E pasmem, o verso 7, o rei ficou irado e enviou o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Sabe quando isso acontece? 70 anos depois de Cristo, quando Jerusalém é invadido por Roma, e ali o templo é destruído, ou seja, o segundo templo que foi destruído, até hoje não está mais lá, foi destruído, só tem as muralhas ali em volta, ali, que é os muros da lamentação, em que os judeus ficam lá até hoje, lá, batendo cabeça. Esse é o momento aqui histórico. Agora, vamos continuar a história, verso 8, então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Olha só, falando a respeito de uma nação que foi escolhida, mas eles negaram, verso 9, vão às esquinas e convidem para os banquetes todos que vocês encontrarem. Talvez aí na sua Bíblia esteja ruas, tem alguma outra palavra aí? Qual que é aí? Ao invés de esquinas, o que está escrito aí? Ruas, legal, essa é a versão bem interessante. Então os servos, versos 10, saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas. Sabe o que está falando aqui? A respeito de nós. Agora são gentios, cara, que são acessados quando é enviados novos servos, enviando a pregar a palavra, a falar de Jesus. Então agora nós temos acesso a Ele. Então agora os servos do Senhor são enviados novamente, e são enviados a todos. Vão e tragam todos. E esse todos é a respeito de nós, igreja. Fala a respeito de nós, gentios. Fala a respeito de nós.
E em Lucas, o texto que nós lemos é a mesma história sobre uma outra ótica, que é bem legal, porque no verso 18 de Lucas 14, começa a mostrar cada um dando a sua desculpa. O primeiro dá uma desculpa que acabei de comprar propriedade e preciso ir vê-la. O verso 19 é a segunda desculpa: eu acabei de comprar juntas de bois 5 e estou indo experimentá-las. Ou seja, são os tratores da época, são pessoas que estavam prosperando. Eu comprei uma propriedade, eu preciso ir ver cuidar dela. Eu comprei 5 juntas aqui, que o texto está falando de bois, ou seja, os tratores da época, aquilo que movia a agricultura. Então eu preciso experimentar os meus tratores agora e verificar tudo isso. E o outro fala: olha, eu casei agora, deixa eu em paz. Você percebe que até coisas boas às vezes podem nos tirar de caminhos interessantes. Sabe, é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero trazer alguns pontos para a gente refletir a respeito desse texto, a respeito desse tema, né? Você recebeu um convite agora, e o convite que eu estou falando, gente, é salvação, é mudança de vida, é Jesus Cristo, nome sobre todo nome. É isso que eu estou falando com vocês. Vocês, nós, igreja, a nossa geração está recebendo um convite. E agora? E agora? E agora, sobre isso que nós vamos pensar. Eu quero trazer alguns pontos para você pensar comigo. E a primeira reflexão, vem comigo. A primeira reflexão que eu quero fazer com vocês, pensando em tudo isso que eu trouxe como uma introdução. A primeira reflexão é que as nossas preocupações e prazeres deste mundo nos afastam da grande festa. Que as nossas preocupações e prazeres deste mundo nos afastam da grande festa. Faz sentido para você, igreja? Vem comigo então, Mateus 22:5. Vamos entender mais. Mateus 22:5. Vou ficar sempre em Mateus e Lucas, tá? Usando esses dois textos. E talvez eu pegue alguns outros textos também. Mateus 22:5 diz: mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para seu campo, outro para seus negócios. Agora Lucas 14:18, vai ser projetado para você. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro: eu acabei de comprar uma propriedade, eu preciso ir vê-la, por favor, desculpe. Nada desse negócio de festa, de noivo, de rei, não, me deixa fora disso. 19, o outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-la, por favor, desculpe, cara, não dá, e deixa fora. E 20, terceira: ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Sabe, igreja, o que eu estou tratando com vocês aqui nesse ponto 1, eu queria que você fosse experimentado agora, assim, sabe, fosse rasgando e pegasse a sua vida, agora que a mensagem começa a pousar assim, te dar uma direção. Eu queria que você começasse a encaixar a sua vida. Você pega a sua vida, para de pensar no vizinho, no seu marido, para de cutucar ele. Não, é você. Pense em você, na sua vida agora. Meu Deus, é verdade. E comece a encaixar a sua vida, porque o ponto 1 que eu estou tratando é: as nossas preocupações e prazeres deste mundo nos afastam da grande festa. Vamos fazer um exercício comigo. Imagina, você foi convidado para a festa de casamento do seu filho. Quem tem filho grande aí, imagina seu filho casar, que coisa linda, cara, né? Meus pais estão aqui, me viram casar e tal. Imagina, casamento do seu filho, ou uma festa de alguém que te ama muito. Ninguém te ama muito, mas você não vai. Como você acha que a pessoa se sentiria? Imagina, eu vou casar, já estou casado há 16 anos, convidei meu pai e minha mãe para convidar meu casamento, vão lá, mas eles não vão. Como você se sentiria nessa situação? Pensa aí, cara, você ia ficar no mínimo bravo, no mínimo. Talvez ia brigar um tempo, ia ficar sem se falar e tal. Agora imagina se for o contrário, você convidando alguém, pensa você agora, você convidando alguém para o aniversário de 1 ano do seu filho, seu filhinho. Você pensa naquela festa, você quer fazer uma festa bacana,
sabe? Pensa nos docinhos, no enfeite, no tema, e você organiza tudo, sacolinha surpresa, e você, sabe, quer fazer, e chama aquelas pessoas importantes que você ama muito, mas essa pessoa que você ama muito não vai. Como você se sente, cara? Como você se sentiria? Pensou nesses exemplos? Vamos trazer espiritualmente? A pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual é a grande festa que nós aguardamos? Qual é a grande festa que a Bíblia está falando aqui? De Mateus 22, de Lucas 14, e que a Bíblia fala. Qual é a grande festa, igreja, que os cristãos estão aguardando? Que Paulo ansiava que na vinda dele isso aconteceria. Qual é essa grande festa? Nós estamos mais preocupados com um mundo de coisas desnecessárias, ou nós estamos realmente preocupados com a grande festa? Nós estamos nos preocupando com uma série de coisas, por exemplo, que até são interessantes, meus negócios prosperando, o meu casamento é uma coisa maravilhosa, importante, mas como que está o seu anseio e desejo pela grande festa? E eu quero falar para você qual é essa grande festa. Essa grande festa está lá em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, se você quer abrir, gravar, marca aí, nós vamos projetar para você, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, a pergunta que é: qual é a grande festa que nós aguardamos? Qual é a grande festa, sabe? E o texto diz assim, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9 ao 13: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus. Grifa aí, cara, não fica boiando não, pensa aqui, o verso 12, a grande festa é o que? O verso 12 está falando, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Faz sentido, igreja? Essa é a grande festa. Verso 12, verso 13. Faz sentido, é isso. Pastor, qual é a grande festa? O que nós aguardamos? Então, o convite é isso aqui, verso 12, esperando o dia de Deus. Verso 13, esperando os novos céus e a nova terra, onde habita a justiça de Deus. Essa é a festa. Essa é a grande festa que nós temos que ansiar. Você, como um cristão, tem que ansiar por isso. Pastor, mas eu estou aguardando eu ficar mais rico, eu estou aguardando a cura, eu estou aguardando o meu casamento restaurado, eu estou aguardando o meu filho retornar. Maravilha, isso pode ou não acontecer, porque o que é uma promessa aqui para nós é dos céus rasgarem, a grande trombeta ser tocada, Ele descer, na sua coxa vai estar escrito Senhor dos senhores e Rei dos reis. Agora Ele vai restaurar seu casamento, glória a Deus, cara, eu oro por isso, conte comigo. Financeiramente, estuda, trabalha, filhão. Você precisa trabalhar e estudar, maravilha. Isso pode ou não acontecer, mas o seu desejo, o seu anseio da grande festa é essa, os céus rasgando. É os céus rasgando, é Ele vindo. É Ele vindo. E eu quero propor perguntas. Por que estamos recusando então essa grande festa? Por que nós recusamos então, igreja? O que tem nos feito não ver essa maravilhosa graça, cara? O que me cega em não sentir, ouvir, ansiar e desejar essa grande festa, esse convite que é feito todo encontro, toda igreja tem que fazer pelo menos.
O que me faz perder a grande festa, pastor? E eu volto a alguns pontos que conversamos semana passada. Semana passada eu falei sobre tempo, que o ter o tempo é uma questão de prioridade. Você sempre terá tempo para aquilo que priorizar. E eu pego um dos ganchos, um dos pontinhos que eu falei semana passada e trago agora, que é exatamente o tópico 1 que eu estou falando, que as nossas preocupações e prazeres deste mundo nos afastam da grande festa. Eu provo isso com vários textos bíblicos. Por exemplo, Lucas 8,14, a parábola do semeador diz assim: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas não, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. O próprio texto que nós lemos aqui, do texto base de Mateus 22,5, de Lucas 14, verso 18 ao 20, nos mostram isso, que as nossas preocupações e prazeres deste mundo nos afastam da grande festa. Faz sentido, igreja? Você está pensando a respeito disso? Faz sentido para você? Sabe, nós temos que refletir a respeito disso. O que meu coração está desejoso? O que nós estamos querendo, igreja, nesses últimos tempos, sabe, em que estamos em dores de parto, Agora, se os prazeres e as preocupações desta vida me afastam, eu quero trazer o tópico 2, porque é algo maravilhoso. Porque o tópico 2 me diz o seguinte: que esse convite que nós estamos falando, esse convite está sendo feito, salvação, a mudança de vida, essa é a imagem, essa é a ideia do culto, é isso que nós estamos falando a respeito da sua vida. O tópico 2 é o seguinte: que há uma oportunidade para todos, independente de nossos atos. Pergunta: você aceita esse convite, cara? Há uma oportunidade para todos. Oportunidade para quê, pastor? Para a grande festa. E qual é a grande festa, pastor? É a salvação, é a eternidade, é estar com Ele, é desejar, é viver por Ele. Ou seja, há uma oportunidade para todos, independente de nossos atos. E você aceita esse convite? Credo, pastor, você está desprezando o Evangelho. Todos, independente dos nossos atos. Eu te mostro no texto, vem comigo. Mateus 22, 9 ao 10, o texto que nós estamos lendo. Porque se os judeus recusaram o Senhor Jesus, nós temos acesso agora como gentios, e aí a palavra chega para nós no verso 9 e 10 de Mateus, diz assim: vão às esquinas e convidem para o banquete todos o que vocês encontrarem, todos. Então os servos saíram às ruas e reuniram quem? Todas as pessoas que puderem encontrar. Cara, vamos, tem uma festa, tem um rei que está chamando. Vai imaginando a cena assim, Jesus contando a parábola, e ele diz que os servos saíram, e os primeiros recusaram. Os primeiros nessa história são os judeus, recusaram. E ele fala: então vai e chama todo mundo, chama todos. Imagina os servos saindo, e de uma forma profética, são os pregadores, é a nossa geração, são os homens trazendo as boas novas. Vamos, tem uma festa, tem um rei chamando, vamos. O texto diz: todas as pessoas que puderem encontrar. Agora pasmem, gente o quê? Boa e gente má. Olha que doido isso, cara. E a sala de banquete de casamento ficou cheia de convidados, cheia de convidados. Cara, existe um rei, ele está chamando para o banquete, ele está chamando para a festa. Venha, acredite, veja ele, vem ver com seus olhos. Ai, mas venha. E olha o Lucas 14, 21 que fala: o servo voltou, a mesma história, sobre a ótica de Lucas 14. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente às ruas e becos da cidade, ou caminhos, ou esquinas, eu não sei como que está na sua versão, talvez é caminhos, e becos da cidade, e traga pobres, aleijados, cegos e os mancos. Cara, essa história é tão incrível. O tópico 2 que eu estou tratando é que é oportunidade para todos,
independe dos nossos atos. E é uma pergunta, o convite está aceito. Você aceita esse convite? Você aceita esse convite? Essa história é tão incrível, pois fala de um convite e de uma festa. Convite e festa, convite e festa. E essa relação de convite e festa, vem comigo pensar aqui, independe do que você é. O texto de Mateus 22:10, ele chamou bons e maus. Independe do que você é, bom ou mal. Essa história de convite e festa independe de como você está. Isso nós vemos em Lucas 14:21. Pobre, aleijado, cego e manco. Isso tem uma representação muito forte, cara. Cego, cara, eu não enxergo isso, eu não estou conseguindo enxergar. Os mancos ali, os aleijados, cara, eu não consigo caminhar sozinho. Os pobres, aqueles que não têm nada para oferecer. Não é a respeito de indulgência hoje. Ou seja, independe de como você está. Independe até do que você esteja fazendo. Em Lucas 14, verso 18 ou 20, a gente viu. Você pode estar indo ver a propriedade, você pode estar indo ver as suas juntas de boi, ou você pode ter acabado de se casar, pegando esse exemplo. O grande fato é, o convite está sendo feito. Você pode recusar ou não. Os que foram para juntas, os que foram para a propriedade, o casamento, recusaram o convite. A oportunidade para todos, independente dos nossos atos. Você aceita esse convite, cara? Sabe, igreja, umas reflexões que eu fiquei fazendo hoje, quando estava meditando nessa pregação, escrevendo ela à tarde. Há quanto tempo Jesus tem batido na sua porta? Quanto tempo? Quanto tempo Jesus quer ser o Senhor e Salvador da sua vida? Quanto tempo? Quanto tempo, cara, você tem escutado a respeito da palavra do Senhor? A palavra do Senhor trazendo ao seu coração, e você ouvindo isso? Quanto tempo, cara? Quanto tempo você tem ouvido a respeito disso? Sabe, o convite, igreja, está sendo feito. Sabe há quanto tempo você frequenta uma igreja, cara, e não compreendeu o sentido do Evangelho? Não compreendeu ainda o sentido do Evangelho. Talvez você nasceu dentro de uma igreja, seu avô, seu pai era pastor, não sei. Você cresceu em uma escola dominical, mas de tempos para cá você abandonou tudo. Você virou as costas, sabe? Virou as costas. Você esfriou, o coração congelou. Se tornou um chato, sabe? Um desigrejado, um desertor, sei lá, um rebelde sem causa. Não faz sentido mais isso aqui para você. Quanto tempo você não frutifica? Não frutifica. Vida em Cristo gera frutos. Vida em Cristo gera frutos. E eu não estou falando de finanças, eu não estou falando de riqueza. Gente, você não vai ouvir isso aqui. Eu não estou falando que você vai morar. Não estou falando de vida com Deus. Quanto tempo você não frutifica? Sabe, nós estamos falando de vidas. Quantas vidas têm chegado do reino porque você tem sido um semeador? Não, pastor, estou preocupado mesmo com a minha pança, né? Minha barriga, eu estando bom, o resto. Cara, nós precisamos pensar a respeito disso. Pessoas chegando, sabe, pelo testemunho da sua vida. Você tem um testemunho incrível, um testemunho que é seu, exclusivo. Deus molda cada pessoa, sabe, para a glória dele. Para a glória dele. O que você viveu é algo exclusivo. O que você precisa fazer apenas é anunciar as boas novas, falar das boas novas. Eu estive sábado em um evento e escutava o testemunho de um homem. Sabe esses testemunhos gigantes assim, que você fala, meu Deus, isso é um testemunho. O cara que foi do cartel do tráfico da Colômbia, mundialmente conhecido, mas doido, muçulmano, cara libanês, se encontrou com Cristo na cadeia, cara, na cadeia. Tinha uma Bíblia jogada lá,
Ele leu a Bíblia Sagrada, não quero isso não. E de repente na cadeia ele não tinha mais contato com nada, somente aquele livro lá, deixa eu ler. Ele abre Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E ele se encanta com aquilo lá, e de repente o amigo dele que estava lá, fala, cara, abre Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ele começa a se encantar com aquilo, e em 3 meses ele lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele se entrega ao Senhor, cara, um muçulmano. Ai, cara, que louco que é o Evangelho. E nós cheio de picuinha, e tal, não sei o que. Esse homem hoje ele viaja o Brasil. Eu estava nessa palestra com ele. Ele viaja o Brasil dando testemunho dele. Testemunho, ele é um arquivo vivo. Ele se declara assim, porque era para ele ter sido morto há muito tempo. Era para ter sido um arquivo morto. Ele comandava Brasil e Estados Unidos em termos de drogas, cocaína. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus coloca em nós? Sabe, igreja, nós temos que pensar a respeito disso, que há oportunidade para todos, independente dos nossos atos, e é o convite. Você recebeu um convite agora, cara, e agora? Mas você não recebeu esse convite só agora. Você tem escutado esse convite no domingo passado, num pequeno grupo passado, na sua casa, um irmão que você nem conhece, que chegou essa semana e falou com você, e assim, e quando você abre a palavra, ela vem rasga. Você tem recebido esse convite, e agora? A Bíblia é um grande convite. Sabe o que me faz pensar num terceiro ponto de reflexão? O terceiro ponto que eu quero trazer de reflexão para você, igreja, é que o que nos fará ficar no banquete não é como fomos chamados. Porque Romanos 3,23 diz o quê? Romanos 3,23, quem é bom de Bíblia? Todos pecaram e destituídos estão. Então o que nos fará ficar no banquete não é como fomos chamados, porque todos pecaram, mas sim como nós permaneceremos. E isso fala de novas vestes. Novas vestes. Pastor, quer dizer então que eu tenho que comprar uma roupa que tem um jacarezinho aqui, que tem um emblema? Não. Não é sobre isso. É algo espiritual. O que nos fará ficar nesse banquete? Qual é esse grande banquete, essa grande festa? É a salvação, é a eternidade, é Ele, é face a face, é querer, é desejar Ele. Então o que nos fará ficar neste banquete não é como você foi chamado, porque, cara, você chegou aqui rasgado, apodrecido, morto, cheirando pecado, lama, lavagem, porco. Então não é como você chegou aqui, mas sim como você permanece. E isso fala de novas vestes. Então vem comigo no texto de Mateus 22, eu vou mostrar isso para você. Mateus 22, o texto que nós estamos lendo, o verso 11. Olha o que o texto diz: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupcial. Isso é importante. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu, sem resposta, não podia falar nada, ele vai mentir, não sabia o que falar. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhes as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe, igreja, o que nos fará ficar no banquete, na festa nupcial, não é como fomos chamados, mas sim como permaneceremos. E isso fala de novas vestes. Novas vestes, novas vestes. Vamos fazer uma exposição e entender esse texto. Quando o rei entra na festa, esse texto que nós estamos lendo de Mateus 22, mostra ali um convidado que estava diferente. O que faltava para esse convidado? Está no verso 11, vamos lá. O que faltava para esse convidado que estava diferente? Veste nupcial, cara. Está no verso 11, não é isso que nós lemos? Vamos lá.
Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupcial. E é tão interessante, a gente precisa entender um pouquinho o que isso significa, porque a Bíblia fala muito sobre novas vestes, e eu não estou falando de roupa literalmente no sentido de, sabe, é algo espiritual que o Senhor quer tratar. A todo momento, nós vemos várias passagens bíblicas falando sobre novas vestes, nova vestimenta, um novo sentido, um revestimento do alto. Isso é a nova veste, é uma vida santificada, é um novo sentido, é um novo caráter, é uma nova criatura, é uma nova vestimenta. Esse homem que é rasgado de cima e embaixo agora é vestido. Por exemplo, em Lucas 15, 21, 22, o conceito de novas vestes, o filho lhe disse, aqui é a parábola do filho pródigo: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Novas vestes, novas vestes. Coloque um anel em seu dedo, calçadas dos pés. É um novo sentido, não é o pecador, não é o que está cheirando porco, não é o que virou as costas para mim, não é agora um novo menino, é um novo homem, é uma nova mulher, então nova veste, esse é o sentido. Eclesiastes 9:8, esteja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. Ou seja, esteja com essa veste que você foi revestido dos céus, cara. Revestido, unja a cabeça com óleo, com o poder do Espírito Santo. O óleo tem essa representatividade. Apocalipse 22:14, felizes os que lavam as suas vestes, novas vestes, no cordeiro, no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Novo sentido. Novas vestes é um novo caráter, uma nova forma de pensar, um novo homem, e independe como eu cheguei. Lembra do filho pródigo? Então independe como eu cheguei, a nova veste me dá um novo sentido, uma nova forma de ser e de viver. E uma festividade assim, real, que é o que Jesus está trazendo como parábola, uma festividade real, de realeza. O rei, só para vocês entenderem, por isso que eu falei no início que para o judeu da época, ou para alguém daquela época, quando falou isso, ele falou: uau, entendi. Porque o rei, quando ia fazer uma festa, uma grande festa, ele enviava as roupas da festa para que todos os convidados ficassem a caráter. Esse é o sentido. Então imagine, o rei vai ter uma festa, ele vai se casar, uma festa grande de casamento, convidou as pessoas, e ele enviava as vestes para as pessoas entrarem nessa festa. Então todos ficavam a caráter de acordo com o rei. Agora eu não sei se vocês gostam de fazer pergunta para o texto. Eu fiz uma pergunta, né? Eu falei: se o rei convidou, imagina ali, esse cara que está sem roupa é a segunda leva. Os primeiros judeus ali recusaram, chama todo mundo, e chamou todos, porém tinha um lá que estava sem veste. Aí eu pergunto assim: o que ele fez com a roupa que ele recebeu? Porque para estar na festa, automaticamente o convite, então assim, vem para a minha festa, vem Antônio para a festa real, automaticamente ele recebia a roupa, entende? Não é que ele é um penetra, ele recebeu, se ele foi convidado, ele recebeu a roupa. Agora, o que esse cara fez com a roupa dele? O que ele fez com a roupa dele? Porque ninguém pode participar da festa sem um revestimento a caráter para a celebração dessa festa real que Jesus estava querendo trazer ali. Sabe, isso me faz pensar algo, que ninguém pode entrar no lugar da festa. Presta atenção, igreja, presta atenção. Presta atenção. Ninguém pode entrar no lugar da festa por si só. Precisa ser convidado e se preparar segundo os critérios do rei, do anfitrião. Faz sentido? Ninguém entra nessa festa, os céus rasgando, Jesus voltando. Ninguém entra nessa festa por si só. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer? Você precisa ser convidado pelo rei e estar a caráter para entrar
nessa festa. E o convite quando acontece, pastor? Você está sendo convidado agora. E quando? Semana passada. E quando? Amanhã, no pequeno grupo. E depois você está sendo convidado. E você está sendo convidado. E você recebeu essa nova veste. Essa nova veste você recebeu. E o que você está fazendo, pai? Você está recusando, você está rasgando, você está sujando, você está jogando fora e virando as costas, ou você se apropriou dessa veste que desceu do céu sobre a sua vida, um novo coração, uma nova mente, um novo ser, uma nova criatura. Ou seja, eu saio do estado de pecador e me torno filho de Deus, filho de Deus. Ninguém pode entrar no lugar da festa por si só, precisa ser convidado e se preparar segundo os critérios do rei. Por isso que não é uma banalização do evangelho. Pastor, mas você falou que qualquer um, gente boa, mal, os mancos, os pobres. Pois é, todos são convidados, todos, e todos recebem a veste. Cabe a cada um escolher se quer ou não. Quer a veste? Quer a veste? Existem critérios para entrar nessa festa. O critério é a nova veste. E a recusa dessa vestimenta, desse convite é real e terá consequências, igreja. Presta atenção, que não tem, ai pastor, evangelho, água com açúcar. A recusa da vestimenta, a recusa dessa festa terá consequência. Mateus 22, verso 13. Sabe qual é a consequência? Olha o que o texto diz. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Pastor, eu estou com medo. Deixa eu falar uma frase para você. O seu medo de ir para o inferno não pode ser maior que a certeza de ir para os céus. Porque esse medo de ir para o inferno anula um amor relacional de Deus como um pai. Pastor, eu estou com medo de ir para o inferno. Para com isso. Você foi comprado com sangue precioso, o sangue de Cristo. Pastor, mas eu cheguei. Esquece. Você recebeu uma nova veste, um novo coração, uma nova forma de pensar. Tome posse dessa veste e viva, ande nos caminhos que Ele está falando para você. Mas como eu vou ouvir? Cai de cara nesse livro, se relaciona com a igreja, vai viver o reino, viva o Espírito Santo que habita em você agora. Você foi selado, Efésios 1 nos fala sobre isso. Você foi selado. Então não é, o seu medo de ir para o inferno não pode ser maior, cara, que a certeza que você tem de ir para os céus. Senão você perde esse amor relacional. Oh Deus, não me puna, não me manda para o inferno não. Esquece isso, velho. Vai para os céus porque Ele comprou com sangue precioso. Tem um convite aí, Lucas? Aquele convite que eu falei para fazer? Um convite está sendo feito. Sabe qual é o convite? Venha para a minha grande festa. Você aceita? Você aceita essa grande festa? Talvez você esteja se questionando: mas eu sou uma pessoa má, pastor. Eu sou uma pessoa má. Eu fiz muita coisa errada na minha vida, o senhor não sabe disso. O que está escrito ali? Venha para a minha grande festa. Se aceita? Talvez você esteja pensando: poxa, mas eu sou pobre, pastor, eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada para oferecer, eu não consigo caminhar sozinho, eu sou um manco, eu sou um coxo, eu não estou enxergando muita coisa ainda, pastor, isso aqui para mim é tudo novo para mim, eu não sei como as coisas vão ser. Você aceita? É só isso. É só isso que ele está falando. Talvez se você viveu a sua vida toda com um pensamento: eu quero trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, pagar conta, ganhar dinheiro, trabalhar, pagar conta, ganhar dinheiro. O que
que eu quero dizer com isso? Juntas de boi, as propriedades e tal. Você é um desses? Na história, esses recusaram. Venha para a minha grande festa. Você aceita? Você aceita? Ontem eu vi um testemunho maravilhoso de um muçulmano que se prostrou aos pés de Jesus numa prisão. O homem que teve uma vida terrível. Se você dá um Google no nome dele, você vê ele. Foi um dos piores narcotraficantes que teve. Se rendendo. E ele liga para a mãe dele que estava no Líbano, ele contando que a mãe dele o abençoou, cara. O abençoou como um cristão. Cara, isso para um muçulmano é louco. Eu já vi homens com vida terríveis, terríveis, se rendendo aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque aceitou o convite da grande festa. Eu já vi mulheres com caminhos e vidas terríveis e podres, tendo uma vida transformada. Sabe por quê? Porque aceitou o convite da grande festa. Eu já vi pessoas que estão aqui nessa comunidade, a minha vida, porque aceitou o convite da grande festa. Da grande festa. Mateus 22:9 nos fala a respeito disso, né? Vão às esquinas, ou vão às ruas, ou os caminhos, 22:9, e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Cara, a Bíblia é cheia de detalhes. Os detalhes desse texto que nós estamos lendo diz que vão às esquinas, ou ruas, ou caminhos. Pasma, igreja, esse texto está falando sobre nós. Cada um de nós se encontrava em uma esquina, uma estrada, em um caminho da vida. Cada um de nós, igreja, somos nós aqui nesse texto, ó. Deus enviando os servos dele a cada um que estava nas suas estradas e caminhos e ruas da vida. E o Evangelho te alcançou em algum momento, e talvez esteja alcançando o seu coração agora, nesse momento. É a mensagem chegando ao seu coração, é a mensagem. Vão às ruas, às esquinas da vida dos seres humanos, e cada um de nós se encontrava em uma dessas estradas, esquinas. E quando nós tivemos um encontro com o Evangelho de Jesus, fomos encontrados pelos servos do Rei. Sabe quem é? O Espírito Santo, cara, o Espírito da verdade, que convenceu você. Talvez você em algum momento da vida achou a igreja um negócio muito chato. Nossa, igreja, não fala de igreja, vou fugir, vou embora. Talvez hoje você está se rendendo aos pés. Sabe por quê? O Espírito da verdade convenceu o seu coração, independente da sua história. Independente, nos mostrou que havia solução para as nossas mazelas, e que se nos arrependêssemos seríamos perdoados pelo Pai, e nos receberia de braços abertos para mais uma oportunidade. E é isso que o Evangelho faz. Sabe o que o Evangelho faz? Dá um norte para bons e para os maus, para os bons e para os maus. O convite é, o convite mais uma vez aí, Lucas, é Jesus falando ao seu coração, é o Espírito falando ao seu coração, sabe? Você pegou a sua vida, é o Espírito falando com você, individualmente agora. Venha para a minha grande festa. Você aceita? Você aceita, cara? Você aceita esse convite? Queria que apagasse a luz, que nós pudéssemos orar. E se essa mensagem falou ao seu coração, e se você aceita esse convite, eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. A você que muito tempo tem lutado
Há muito tempo você tem resistido